Olá, pessoal, boa noite. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou a professora Kelly Campelo e nós estamos iniciando mais uma aula de Sociologia aqui pelo canal Educação. Então, desejo que todos vocês sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula, a mais uma discussão. Então, você que está aqui assistindo a nossa aula através do nosso chat no canal do YouTube, me manda aqui um oi no nosso bate-papo, quero saber se você está aqui. A galera que está assistindo a nossa aula aí nas cidades de Guaribas, de Jerumênia, de Palmeiras, de São Pedro do Piauí, de Santa Cruz, apareçam aqui no nosso bate-papo, me manda aqui um oi, os professores presenciais. Eu sempre falo da importância de vocês estarem aqui comigo, porque a nossa aula fica bem melhor, é uma forma bem mais interessante da gente conseguir aprender. Então, por favor, me mandem aqui um hello, tá certo? Então, vão falando aqui comigo no nosso chat. Os professores aí presenciais de Guaribas, de Betânia, de Jerumênia, de Palmeira. Inclusive, nesse domingo, em que a gente fez uma aula lá na cidade de Valença do Piauí, eu conheci aí uns alunos de Betânia, que já tinham sido alunos meus em outros anos. Então, foi bem legal, tá certo, gente? Então, vão aparecendo aqui no nosso bate-papo, tá bom? Olha só, Guaribas, que está sempre aqui comigo. Boa noite, pessoal de Guaribas. Fico muito feliz que vocês estão aqui. Então, olha, na nossa aula de hoje, na aula da semana passada, a gente estava estudando o Karl Marx e o Max Weber, que são considerados sociólogos clássicos na sociologia. E a partir de hoje, a gente agora vai começar um período para estudar a cultura. Entender o que é cultura? A gente vai discutir sobre identidade social, sobre a formação do povo brasileiro. Então, na nossa aula de hoje, a gente vai começar discutindo cultura e sociedade, compreender o que é patrimônio cultural, tá certo? Então, vamos aqui comigo para a nossa aula de hoje, dia 24 de agosto. Bom, então a primeira pergunta, né? O que é o patrimônio cultural? Gente, patrimônio cultural, ele envolve, olha aí, o patrimônio cultural envolve compreender a importância da cultura para a sociedade. O conceito, lá no seu viés antropológico, que a antropologia também é uma ciência que surge ali no século XIX, inclui o conjunto de conhecimento, costumes, hábitos, arte de uma determinada sociedade. Então, o patrimônio ele tem uma relação direta com a nossa identidade enquanto povo. Então, por exemplo, a gente nasceu na América do Sul, dentro do Brasil, dentro do Piauí, que está dentro da região Nordeste. Tudo isso vai formando quem nós somos, vai marcando a nossa identidade. Inclusive, a forma como a gente fala, o nosso idioma, as nossas gírias também é a nossa cultura. Então, quando a gente pensa ainda lá nos povos indígenas, antes da chegada de Cabral, em 1500, os povos indígenas tinham os seus rituais religiosos, as suas línguas, né, porque são mais de 150 línguas indígenas durante esse período e até hoje. A forma de lutar pela sobrevivência, tudo isso era cultura, gente. E a gente foi herdando. Então, patrimônio é aquela ideia de uma tradição, de uma cultura que passa de uma pessoa para outra, de um grupo para o outro. Então, a gente foi herdando essa cultura. A gente mora hoje no Piauí, então as nossas crenças, a nossa religiosidade, a forma como a gente fala, a nossa culinária, tudo isso é a nossa cultura, é a cultura de um povo, tá certo? E aqui no Brasil nós temos o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, que é justamente o responsável por delimitar, por proteger, por cuidar do patrimônio cultural. Então, lembra, o que é o patrimônio cultural? Ele tem uma relação direta com a história, o desenvolvimento de um povo. Então, é a nossa música, a nossa comida,
as nossas gírias, os nossos hábitos, os nossos costumes, sabe? O hábito de dormir em rede, o hábito de comer milho, macaxeira, a cajuína, tudo isso marca a nossa própria cultura, enquanto de um povo nordestino. E tem a cultura enquanto povo brasileiro, enquanto a nação. E aí é muito importante que a gente lembre que não existe uma cultura que é melhor ou pior, tá certo, gente? Uma cultura que é superior ou inferior. A cultura, ela tem uma relação direta com a história de um povo, com a luta pela sobrevivência de um povo. Então, todas as culturas, elas são válidas, elas são importantes. Então, aqui, para a gente entender o que é o patrimônio, né, a própria palavra patrimônio, ela vem do latim, que significa pater, que significa o quê? Pai. Por que do latim? Porque a nossa própria língua portuguesa, que é uma derivação do português de Portugal, que derivou do latim, né? Então, a palavra patrimônio, ela significa pai. Então, é um conceito, gente, que está ligado à noção daquilo que é passado como herança entre as gerações. Então, por exemplo, se hoje no Brasil a gente tem a herança de dormir em rede, porque a gente herdou esse costume dos povos indígenas, né? Se a gente tem as festas juninas no mês de junho, é porque nós também herdamos essa herança dos povos dos povos indígenas, né? Então, o patrimônio é uma ideia de uma herança, de um conhecimento que vai passando de geração em geração. Um outro exemplo, cabeça de cuia. A lenda do cabeça de cuia. Coloca aí no chat se o pessoal de Palmeiras, se o pessoal de Guaribas já ouviram falar na lenda do cabeça de cuia, né? Eu tô vendo aqui o Dorival no nosso chat ao vivo. Coloca aí, gente. Porque provavelmente você já ouviu falar nessa lenda. Porque ela também é um patrimônio. Foi uma herança que foi passada de geração em geração. Então, aqui na cidade de Teresina, gente, quando eu fazia o ensino fundamental, quase todo ano tinha um passeio da escola para ir para o Encontro dos Rios. Por quê? Aquilo ali era visto como algo cultural, faz parte da história, da memória do povo piauiense, do povo teresinense. Então, é uma cultura, certo? Foi passada de geração em geração. Olha aí, o Dorival disse que tá ligado, que sabe o que é, né? Tá vendo? Porque foi passando. Não morreu a herança, a história. A gente tem a história da Não Se Pode, né? Porque foi sendo contada de geração em geração. Então, isso também é considerado um patrimônio, tá bom? Então, o significado de patrimônio cultural diz respeito a uma herança que é compartilhada entre os cidadãos, que carrega em si aspectos que vão marcar a nossa identidade. O cuscuz, por exemplo, gente, o cuscuz é algo que é da identidade do Nordeste, né? A gente tem o hábito de comer o cuscuz, seja ele de arroz ou de milho, no café da manhã. A gente tem o hábito de comer, eu acho que a gente só não come assim no almoço, né? Mas a gente tem o hábito de lanchar o cuscuz, de jantar o cuscuz. E pensando nesse recorte social que nós temos quase 33 milhões de pessoas no mapa da fome no Brasil, com certeza o cuscuz, muitas vezes, ele vira a única refeição de uma pessoa, porque é um alimento que ele sustenta, né? Então, isso também é cultura. O que a gente come, a forma como a gente fala, o que a gente bebe, tudo isso vai marcando a nossa cultura. Olha, a galera de Guaribas falou que também conhecem aí a história do cabeça de cuia. Tá vendo, gente? Todo mundo conhece, porque é algo cultural, é um patrimônio da nossa cidade. Guaribas, alguém comentou lá, hoje já visitei o Encontro das Águas aí em Teresina. Tá vendo, gente, aqui o Encontro dos Rios, né, ele é considerado um ponto turístico na cidade de Teresina. E realmente é bem bonito quando a gente vê, né, a junção, a união do Rio Parnaíba com o Rio Puti, quando a gente vê lá o monumento, né, do Cabeça de Cuia com as Marias. Então isso é muito significativo, é a história, é a cultura de um povo, né? E está localizado
localizado dentro do bairro mais antigo da cidade de Teresina, que é o Puti Velho, que tem ali, né, o polo cerâmico da cidade, porque foram ali, né, os primeiros habitantes, tanto os povos indígenas, como as pessoas que haviam sido escravizadas e que fugiram e iriam viver ali dentro daquela região. Então, é um dos bairros mais antigos, justamente porque o povo estava vivendo ali, lutando pela sua sobrevivência, tendo uma relação direta com a terra. Inclusive, gente, ali o próprio bairro do Puti Velho hoje enfrenta todo um conflito, né, em que os moradores, há algum tempo atrás, a prefeitura já apresentou alguns projetos para a retirada dos moradores daquela região e as pessoas elas estão resistindo, né, a resistência da Boa Esperança. Porque quando a gente fala em terra, a gente não está falando apenas na questão do território. A gente está falando da memória, da história, gente, das pessoas ali que estão vivendo dentro de uma determinada região. Então, isso precisa ser valorizado, porque é a cultura. E um povo que não tem memória, que não tem história, que não tem relação nenhuma com o local onde nasceu, é um povo que está fadado a parar de existir. Por isso que é muito importante a gente conhecer a nossa história, a gente valorizar o nosso patrimônio, a gente ter orgulho da história do lugar onde a gente nasceu, tá certo? Aqui na tela vocês estão vendo dois desenhos que representam bem a ideia de patrimônio, né? Nós estamos vendo aqui um desenho que representa as baianas, né, do Acarajé, lá do estado da Bahia. Aqui as igrejas com uma característica barroca muito forte ali no século XVIII, na região de Minas Gerais, no Brasil, e isso também é considerado patrimônio. Então, olha, já que a gente está falando de cultura, de patrimônio, vamos entender aqui primeiro qual é o conceito de cultura. Gente, para a sociologia, cultura é tudo aquilo que resulta da criação humana. Então, lá na pré-história, quando os hominídeos ainda lascavam uma pedra na outra para que aquela pedra virasse um instrumento para matar aquele animal e conseguir se alimentar, aquilo ali já era cultura, gente. Ali já era uma luta pela sobrevivência. Então, a cultura são ideias, são artefatos, são costumes, são leis, são as crenças morais, aquilo que a gente acredita que é certo ou errado, é o conhecimento, é tudo que a gente adquire a partir do nosso convívio no meio social. E quando eu digo assim, crenças morais também é cultura, porque, por exemplo, aqui no Brasil, a gente não tem a cultura de comer carne de cachorro, por exemplo. Mas em alguns países do continente asiático, a galera come carne de cachorro, come gafanhoto, come barata, come escorpião. E aí não tem aquela ideia, isso é certo ou errado. Bom, é uma questão cultural, né? Lá na Ásia, não é a galera tá caminhando na rua e pega um cachorro e mata e leva para casa para fazer um churrasco. Não é assim. Existem todas as regras, os locais adequados, né, gente? Mas a gente fica chocado, né? Quando a gente vê algum vídeo de uma pessoa na Tailândia comendo um escorpião. É super estranho pra gente. Mas pra galera lá não é, porque é uma questão cultural. Da mesma forma, quando a gente imagina a Índia, que algumas pessoas na Índia, né, por uma questão de religiosidade, elas não comem a carne vermelha. A gente pode até achar estranho e dizer, nossa, mas um churrasco é muito gostoso, né? Mas é uma questão cultural. Pra gente é legal, pra gente é gostoso, porque não envolve uma questão religiosa, mas para eles não. Então, é uma questão de cultura, gente. Por isso que é importante a gente compreender que cada povo, que cada civilização apresenta sua própria cultura. E é por isso mesmo que não existe nenhuma cultura que ela é superior ou inferior, melhor ou pior, mas sim são culturas diferentes. E a gente não deve olhar para a cultura de um povo, de um determinado país, que é diferente do nosso, a gente não deve olhar para
para a cultura no Oriente Médio, na Ásia, na América do Norte, na África, com o olhar da nossa cultura, porque cada país, cada continente tem a sua própria cultura. Então, aqui na América do Sul, a gente está no Brasil, a gente já tem uma cultura diferente da galera que está na Argentina, no Uruguai, mesmo essa galera fazendo divisa com a gente. Por quê? Porque é diferente, até mesmo o idioma, a forma como esses países, esses territórios sofreram uma colonização, gente, vai ter um impacto muito diferente. Vai marcar a forma como aquelas pessoas lutaram pela sua sobrevivência, tá certo? Então, a cultura realmente é a gente entender que são as práticas de um povo, né? A sociedade é o seu próprio povo. É por isso que a gente está estudando cultura e sociedade, porque é a cultura que forma um povo. Bom, então, o patrimônio cultural, como a gente já viu aqui, é tudo aquilo que possui uma importância histórica e cultural para um país ou uma pequena comunidade, como a arquitetura, né? A nossa arquitetura, o centro histórico, é patrimônio, porque ele tem uma importância. Então, aí na cidade de Guaribas, como é que está o centro histórico na cidade de Guaribas? Coloca aí para mim, gente, no nosso bate-papo. Ele está protegido, ele está preservado. Quando eu falo centro histórico, olha, aqui nessa imagem vocês podem ver. Aqui é a cidade de Salvador, que ela foi tombada pela Unesco. Ela é considerada um patrimônio histórico, cultural, material da humanidade. A gente vai já ver as diferenças entre material e imaterial. Por que que uma cidade, o centro histórico, é considerado um patrimônio? Porque a história é a memória de um povo. A gente também consegue conhecer a história de uma determinada civilização através da sua arquitetura. A gente também consegue conhecer a história de um povo através das suas festas. Então, aqui, a gente tem festas que são bem conhecidas, como as festas juninas, que são consideradas um patrimônio também cultural e material. Então, as nossas danças, né? A gente tem um Bumba Meu Boi, que eu sei que existe aí toda uma treta, né, com o Maranhão também para dizer de onde que é o Bumba Meu Boi, mas é uma dança, né? A gente pode citar o frevo lá em Pernambuco, a capoeira. Tudo isso é patrimônio, porque é a história, a cultura de um povo. A nossa música. Então, a música como o baião, o samba, tudo isso também é a cultura de um determinado povo. As nossas manifestações populares, as nossas festas religiosas também é cultura. A nossa arte, a pintura, a escultura, o artesanato também é cultura. A forma de fazer as redes aqui no Piauí também é algo da nossa própria cultura. A culinária, gente, todo mundo conhece aqui, né? Tem a panelada, a buchada, a galinha caipira, sarapatel. Isso são comidas, é uma culinária própria do estado do Piauí, por exemplo. Quando tu viaja, sei lá, tu viaja para o Ceará, para o Rio Grande do Norte, a galera não sabe o que é sarapatel, porque é algo que é próprio daqui. Né? Ou então, uma galinha caipira, tudo bem, lá em Pernambuco podem fazer a galinha caipira, mas não vai ser da mesma forma que se faz no Piauí, porque cada estado, cada cidade tem a sua própria forma, né, de fazer a sua culinária. E sem falar também que a gente vive dentro de um país que tem uma diversidade cultural muito grande. Então, nós estamos aqui no Nordeste. Dentro do Nordeste são 9 estados. E são 9 estados que apresentam semelhanças, mas que também apresentam muitas diferenças, né? O sotaque, a forma como a gente fala em Teresina, provavelmente não é a mesma forma, não tem o mesmo sotaque da galera que está lá em Guaribas, ou da galera que está em Betânia.
Porque é normal, a gente tem sotaque. Da mesma forma que a gente não fala igual a galera de Pernambuco, ou a galera da Paraíba, ou a galera da Bahia ou do Rio Grande do Norte. Mesmo a gente vivendo em uma mesma região, nós temos diferenças. Da mesma forma que a gente não fala igual a galera que vive no Rio Grande do Sul, ou em São Paulo, ou no Rio de Janeiro, porque todo mundo tem um sotaque, gente. Isso também é cultura, é uma expressão cultural, a forma como a gente fala, né, as nossas piadas, as nossas gírias, isso tudo faz parte da nossa cultura. Então, olha aí, os tipos de patrimônio cultural. A gente tem um patrimônio histórico material e o imaterial. Então, o que é o patrimônio histórico material? É o conjunto de bens físicos que possui, olha só, precisa ter uma importância histórica para a formação cultural da sociedade. Então, nós podemos destacar como bens materiais as obras de arte, como as pinturas, os monumentos, as cidades, os prédios, os conjuntos arquitetônicos, os parques naturais, os sítios arqueológicos, enfim, tudo aquilo que existe materialmente e que possui algum valor histórico e cultural. Então, por exemplo, a Serra da Capivara, os parques arqueológicos na Serra da Capivara é um patrimônio, porque fala da chegada do Homo sapiens ao continente americano. Então, isso é fundamental para a gente conhecer a nossa história, gente. Né? Então, uma arquitetura, um monumento, né? Por exemplo, o monumento que a gente tem lá que vocês falaram aqui, né, do Cabeça de Cuia, é a cultura, tem uma relevância histórica, né? Por isso que eu perguntei aqui, e o centro histórico da cidade de vocês está sendo preservado, Guaribas? Cadê a galera de Betânia? Apareçam aí no nosso bate-papo, Jerumênia, São Pedro do Piauí, o Dogival que está aqui assistindo a nossa aula. Eu sempre falo da importância dos professores presenciais aparecerem na nossa aula, né, gente? É um trabalho em conjunto que a gente realiza aqui. Então, é fundamental que os professores presenciais apareçam, se identifiquem, coloque o nome da cidade, coloque o seu nome, me diga aí quantos alunos estão assistindo a aula, para que a gente consiga estabelecer aqui uma comunicação, tá certo? Então, é um trabalho que eu preciso de vocês aí do outro lado também. Ok? Então, por favor, professores presenciais, coloquem aqui no nosso chat essa dúvida que eu gostaria de saber, se o centro histórico da cidade de vocês é algo que é preservado, se as pessoas frequentam, se está sendo protegido. Porque, por exemplo, o centro histórico aqui da cidade, da cidade de Teresina, e eu posso falar, né, da cidade que eu vivo, a gente tem um centro histórico que ele tá, gente, virando ou estacionamento para carro, ou tá virando, ou as casas elas estão sendo totalmente destruídas, né? Estão sendo invadidas, não está sendo mais protegida, quase não está tendo mais condição de se manter em pé. E aí, às vezes, o Estado entra, né? E aí vai lá atrás de quem é o dono da casa. Mas aí, como é o centro histórico, geralmente é no centro da cidade, o metro quadrado é mais caro, o IPTU é mais caro. Muitas vezes os donos, né? Os proprietários dessas residências abandonam essas casas, não cuidam mais e a casa fica lá totalmente abandonada, cria uma dívida de água, de luz, de IPTU, de imposto, e aí a galera não consegue mais pagar essa conta, o Estado vai lá e toma a casa e transforma em estacionamento, né? Seria interessante que transformasse aquilo ali em algo voltado para a cultura, para o lazer. É uma discussão muito grande que existe aqui. E quando eu falo Estado, é o poder público, não necessariamente o governo do Estado, porque isso deveria ser uma preocupação do executivo como um todo, da prefeitura, do Estado e da presidência, da gente preservar o nosso centro histórico. É a nossa história, né? É a nossa cultura.
Então, coloca aí Betânia. Como é o centro histórico da cidade de Betânia? É preservado? É cuidado? É protegido? Porque é um patrimônio histórico material. E agora, o patrimônio histórico imaterial podem ser considerados patrimônios históricos culturais e materiais, o nosso idioma, porque é algo que eu não posso pegar, não é algo palpável, né? É algo que, a partir do momento que tu nasce em um país, tu vai aprender aquela língua. Só de tu ouvir, tu vai aprender a falar aquele idioma, né? Então, é a base da cultura de um povo. Se tu nasceu lá no continente africano, tu vai aprender a falar a língua que se fala em um determinado país, né? Porque lá a gente tem muitos dialetos. Se tu nasceu lá no Japão, tu vai ter que aprender a falar, tu vai aprender a falar japonês. Inconscientemente, né? A gente aprende, porque toda criança passa por esse processo de socialização. E é muito interessante, gente, porque tem algumas pesquisas científicas que mostram que o idioma que a gente aprende a falar, ele vai delimitar a forma como a gente pensa. Sabe, é muito interessante. Então, por mais, imagina, né, que tu nasceu aí em Betânia, tu morou em Betânia até os teus 10 anos de idade, e aí depois tu vai embora para o Japão, tu tá com 50 anos, morando lá no Japão, e mesmo assim, quando tu para pensar aqui sozinho com a tua consciência, ainda tu vai pensar em português. É muito interessante isso, porque foi a tua língua raiz, foi o primeiro idioma que tu pensou. Da mesma forma, se uma criança que nasceu lá no Canadá e ela foi educada e alfabetizada em inglês ou em francês, né? Porque o Canadá também tem o francês, e mesmo que essa criança ela venha viver no Brasil e ela já mora aqui há 20 anos, mesmo assim, quando ela pensa no idioma inglês, que foi o primeiro idioma que ela aprendeu. Então, tá vendo como até a língua, o nosso idioma, marca de uma forma muito profunda a nossa cultura. Guaribas comentou que lá no interior de Guaribas existem muitas comidas típicas, né, gente? Com certeza, né, gente? A comida, quando a gente fala é uma comida típica, é um patrimônio. A forma como a galera em Guaribas faz comida provavelmente não é a mesma forma que eu faço, porque tem uma questão de educação, uma questão de cultura, de conhecimento, né? O conhecimento que vocês aprenderam provavelmente não é o mesmo conhecimento que eu aprendi porque eu nasci aqui e não aí. Tá vendo como o lugar que a gente nasce também marca a forma como a gente aprende, né, a nossa cultura. Então, é um patrimônio imaterial. Olha, eu vou perguntar isso aqui lá na prova de vocês, viu? Eu vou perguntar, gente, qual é a diferença entre um patrimônio material e um patrimônio imaterial, hein? Guaribas perguntou, mas em minha cidade onde moro, São Raimundo Nonato, tem o patrimônio, eu já fui sim em São Raimundo Nonato, viu, Guaribas, assim, que é uma cidade linda, né? Eu ainda preciso conhecer o Museu do Homem Americano, porque eu não conheço, infelizmente, mas está aqui nos meus projetos de 2022 ainda, que eu preciso conhecer o Museu do Homem Americano, viu? Mas em São Raimundo Nonato, eu conheço a cidade e, inclusive, quando eu fui em São Raimundo Nonato pela primeira vez, teve uma coisa que me chamou muita atenção, que era uma cidade muito limpa. Eu achei São Raimundo Nonato muito limpa, gente. Muito limpa mesmo. Isso aí é muito incrível, né? Eu agora estava dando uma aula sobre sustentabilidade, como que é importante a gente ter consciência, né? É uma questão de uma consciência coletiva de proteger o ambiente e também de educação. Então, olha, São Raimundo Nonato tá de parabéns, porque eu achei uma cidade muito, muito linda, muito, muito limpa, muito bonita, mas uma cidade muito limpa. Me chamou muita atenção. E eu estava no centro da cidade, eu achei tudo limpo. Me chamou a atenção esse detalhe, viu? E aí, Guaribas, a galera colocou, né, do Museu da Natureza, que é muito lindo, eu também preciso conhecer.
Vai dar certo, final do ano, né? Porque agora a gente quase não tem folga, também até o Enem, né? A gente está aí fazendo essas revisões. Então, meu projeto é quando eu tiver de férias, eu ir conhecer o Museu da Natureza e do Homem Americano, tá certo? E aí eu conto aqui para vocês depois. Bom, inclusive, São Raimundo Nonato, a gente vai ter revisão em São Raimundo Nonato. Eu acredito que é daqui a umas três semanas. 3 ou 4 semanas a gente vai fazer revisão para o pré-ENEM, né? Vai fazer o pré-ENEM lá em São Raimundo Nonato, tá certo? Então eu quero vocês lá assistindo, porque eu acho que eu vou para São Raimundo Nonato. Então eu quero ver vocês assistindo lá, viu? A gente vai ter a live para falar, professora, a gente aqui é a galera de Sociologia aqui da 3ª série do ensino médio do canal Educação. Vou perguntar por vocês lá. Bom, então olha aí o patrimônio histórico e material, o nosso idioma, os nossos dialetos, as nossas gírias. Diz aí uma gíria, gente, que existe aí na cidade de Guaribas. Fala uma gíria que existe na cidade de vocês, eu quero saber se eu conheço ou não, né? Coloca aí uma gíria que vocês falam bastante aí em Guaribas, em São Raimundo Nonato. Olha. Imaterial, a culinária é imaterial, as festas populares é imaterial, os rituais religiosos é imaterial, os ditos populares, né? Sabe aqueles ditos, os ditados populares também é cultura? Agora não, deixa eu lembrar aqui de algum ditado, agora eu não lembro de nenhum. Mas sabe, os nossos ditados, eles também fazem parte da nossa cultura. Olha aqui um exemplo de patrimônio histórico imaterial, a cajuína, que é uma bebida feita a partir do suco do caju, que é uma fruta típica do estado do Piauí e é considerado um patrimônio cultural do Brasil, porque a cajuína, gente, a forma dela de ser feita só existe no estado do Piauí. Isso é bem engraçado, né? Eu lembro que um tempo atrás eu fui em Fortaleza e aí a galera lá tem um refrigerante de caju. Aí eles dizem assim, cajuína. Aí eu até falei, não, gente, não é a cajuína, né? Porque cajuína não é gaseificada, né? A cajuína, ela é uma bebida que ela é típica do Piauí e ela entrou, né, no livro dos saberes. Olha aqui, ela é considerada uma produção tradicional e práticas socioculturais. Então, ela entrou no livro de registro dos saberes pelo IPHAN, lá em maio de 2014. O que isso significa? É que a forma como a gente faz a cajuína é algo próprio do estado do Piauí. Tudo bem, tu pode morar lá em São Paulo, pegar uma receita na internet de cajuína e tentar reproduzir, não vai sair da mesma forma, porque é uma questão cultural, né? A cajuína, gente, ela tá ali dentro dos rituais de hospitalidade das famílias aqui no Piauí. Então, a gente tem essa hospitalidade, né, da pessoa chegar na tua casa, te oferecer uma água, te oferecer um suco, mas ali no século XVIII, no século XIX, a galera oferecia, era a cajuína. Então, é por isso que hoje ela é considerada um patrimônio cultural do Brasil. E aqui no Piauí, ela é um registro dos saberes, ou seja, é um conhecimento típico do estado do Piauí. Interessante, né, gente? Olha, um exemplo aqui de patrimônio histórico material. A Universidade Federal do Paraná, lá em Curitiba, que ela foi fundada em 1902, gente. É a universidade mais antiga do país, né? Ela já tem 100 anos, mais de 100 anos, na verdade, né? Já tem quantos anos? 120 anos. Então, é uma arquitetura e é considerado um patrimônio histórico material, porque também nos remete à forma de se fazer arquitetura e também pela idade, 120 anos. É um prédio que precisa ser preservado, que precisa ser cuidado, porque justamente fala da cultura de um povo, ok?
Então, agora, vamos aqui aproveitar o tempo restante que a gente tem para responder algumas questões, né? Então, essa questão é do Enem de 2013. Vamos aqui ler a questão juntos? Olha só. Própria dos festejos juninos, a quadrilha nasceu como uma dança aristocrática, né? Ou seja, uma dança ali de elite, que é lá dos salões franceses e depois se espalhou por toda a Europa. No Brasil, ela foi uma dança introduzida e adaptada pelo gosto popular, né? Então, para sua ocorrência, é importante a presença de um mestre marcante ou marcador, pois é quem determina as figurações diversas que os dançadores desenvolvem. Observa-se a constância das seguintes marcações: tour, em avante, ches des dames, né? Cestinha de flor, balancê, caminho da roça, olha a chuva, garranchê. Ou seja, é uma dança que ela tem uma base ali na França, mas que ela foi modificada pelo povo brasileiro. E lembrando, gente, que as festas juninas, né, elas eram consideradas uma festa pagã lá na Europa, que a Igreja Católica ela acabou pegando, né, e colocando como se fosse ali um ritual religioso, mas que aqui no Brasil os indígenas também faziam uma festa no mês de junho para comemorar a colheita do milho. E lá na Europa a galera também fazia uma festa para comemorar a colheita. Acho que era de um outro produto, né? De uma outra. Eu não lembro, eu não sei se era arroz, era algo assim. Então, a gente não é uma dança de origem totalmente europeia. Tem a nossa cultura aqui também, né? Então, olha, no Rio de Janeiro, no contexto urbano, apresenta transformações, surgem novas figurações, o francês aportuguesado inexiste, o uso de gravações substitui a música ao vivo, além do aspecto de competição que sustenta os festivais de quadrilha promovidos por órgãos de turismo. Bom, as diversas formas de dança são demonstrações da diversidade cultural do nosso país. Entre elas, a quadrilha é considerada uma dança folclórica. Por quê? Olha aí as alternativas, coloca a resposta aí para mim no bate-papo. Olha, o pessoal de Guaribas disse que lá a galera come muita fava, muito arroz casado. O que é isso? Arroz casado, Guaribas? Fala aí, eu não conheço. Arroz casado e fava, gente. Vão me perdoar, mas eu também, ó, não curto fava não, viu? Mas eu sei, né, que realmente bem um traço bem cultural aqui no Piauí da galera comer fava, né? Guariba, aí a galera comentou, o quarentão feito com massa de milho. Quarentão. O que é o quarentão? É tipo um bolo. Eu sei que tem um cuscuz 40, que é tipo um cuscuz que é feito num pano, só no vapor, não é? Isso aí eu conheço. Arroz casado com feijão. Gostei desse nome aqui, porque a gente fala baião de dois, né? Que é arroz e feijão. E aí vocês falam arroz casado? Ah, eu gostei. Arroz casado, é legal. Tá vendo como vocês estão, a gente está no mesmo estado e mesmo assim a gente tem diferenças na forma como a gente fala uma determinada comida, né? Isso é incrível, gente, a cultura é algo incrível, né? É muito interessante a gente perceber aqui esses detalhes, né? Na forma como a gente vive dentro de uma sociedade. Então, olha aqui as questões. Por que que a quadrilha ela é considerada uma dança folclórica? Letra A, possui como característica principal os atributos divinos e religiosos e, por isso, identificar uma nação, uma região? Não, não é isso, né? A quadrilha não necessariamente ela tem um atributo divino ou religioso. Ah, a gente faz quadrilha, gente, de todo jeito. Eu lembro quando eu era criança, a gente fazia quadrilha, né? Sempre tem nas escolas, né? E na rua, a gente brincando, a gente fazia quadrilha. Não precisava ter um padre, um pastor, sei lá qual é a tua religião aí, para poder dizer que a quadrilha poderia acontecer. Então, não, né? Letra B.
quê? Porque aborda as tradições e costumes de determinados povos ou regiões distintas de uma mesma nação. De uma mesma nação ou regiões distintas de uma mesma nação. Vamos ver o outro. Apresentar um cunho artístico e técnicas apuradas, não. É uma dança popular. Letra D, necessidade de vestuário específico? Não. É a roupa que a gente tiver em casa, né? Letra E, acontecer em salões e festas? Claro que não. Então, aqui, a alternativa verdadeira é a letra B, porque é uma tradição, é um costume, foi sendo passado de geração em geração, né? Se o Brasil ele foi invadido, conquistado em 1500 e até hoje a gente ainda dança festa junina, gente, é porque marcou a nossa cultura, né? Guaribas comentou assim, ó, lá em São Raimundo eu também conheço como Baião de Dois. Pois é, né? Então, tu mora agora em Guaribas, é o professor presencial, coloca aí para mim no bate-papo. Tá vendo, gente? Mas vai mudando. Isso que é interessante, né? A cultura, gente, ela não é absoluta, ela não é a mesma em qualquer lugar. Então, existem também práticas que são aqui de Teresina que vão ser diferentes, vai depender da região. Justamente porque a cultura é isso. Cada povo, cada cidade vai apresentar a sua própria cultura. Então, a gente tem uma diversidade cultural muito, muito grande, tá bom? Então, nós chegamos aqui ao final da nossa aula. Agora, sábado, lembrando que sábado, agora dia 27, nós temos o sábado letivo, que é correspondente às aulas da quarta-feira. Então, no sábado letivo, eu vou responder questões só sobre patrimônio. Então, essa questão aqui, que não deu tempo de responder, eu vou responder lá no sábado com vocês, tá bom? Então, eu vou esperar vocês aqui, tá certo, gente? Sábado agora, dia 27, no nosso sábado letivo, a gente vai responder questões só sobre patrimônio cultural, beleza? Bom, então, eu sou a professora Kelly Campelo, foi um prazer estar aqui com vocês. Fico muito feliz quando vocês estão aqui, que a gente discute, que eu acabo aprendendo e conhecendo também, né? A gente está discutindo sobre cultura, então eu também tenho um desejo muito grande de poder conhecer aí um pouco da cultura de vocês também, tá certo? Ah, botou professora, eu sou mediador, né, desse polo, mas eu moro em São Raimundo. Ah, entendi. Beleza, então. Bota aí, professor, o seu nome para que a gente possa se conhecer, por favor. Tá certo, gente? Então, olha, uma ótima quarta-feira e a gente se encontra sábado aqui, tá bom? Vou esperar vocês. Então, eu sou a professora Kelly Campelo, foi um prazer estar aqui. Beijos e até sábado.